Olá a todos, me chamo Natália, sou estudante de Psicologia na UFPB e vou apresentar o trabalho intitulado Estimulação transcraniana por corrente contínua na cognição de pessoas com Parkinson, uma revisão sistemática. O trabalho está enquadrado na categoria de neuroimagem e neuroestimulação e apresenta como autores eu, Natália Negreiros, a mestra Jandile Souto, a professora doutora Milena de Oliveira, a graduanda Gerlana Torres e o professor doutor Natanael dos Santos. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, acometendo aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo. A esse respeito, pesquisas sugerem que 80% das pessoas com doença de Parkinson podem apresentar disfunção cognitiva. A doença se caracteriza pela perda dopaminérgica que está associada à desorganização intracelular de alfa-sinucleína, resposta inflamatória e estresse oxidativo. Quanto ao tratamento, ainda não há terapias que impeçam a progressão da doença. No entanto, experimentos pré-clínicos vêm demonstrando sucesso e algumas intervenções já atenuam os sintomas em humanos. O principal tratamento é farmacológico, com medicamentos que contêm levodopa, que é um precursor da dopamina, e cardidopa, que aumenta a biodisponibilidade da levodopa, estas que atenuam os sintomas motores. Em sintomas não motores, o comprometimento cognitivo é o mais frequente, e estratégias não farmacológicas vêm demonstrando resultados promissores. Como eu mencionei, a doença de Parkinson apresenta um déficit dopaminérgico, e isso revela o aumento de oscilações em circuitos motores, como o córtex estriato tálamo cortical, e em circuitos cognitivos, como o córtex pré-frontal, caudado e dorsolateral. A esse respeito, estratégias como a estimulação transcraniana têm sido cada vez mais estudadas. A exemplo, a estimulação por corrente contínua, no contexto do comprometimento cognitivo em pessoas com doença de Parkinson. A ETCC, que é por corrente contínua, pode alterar a taxa de disparo neural espontâneo na área de estimulação durante e após a intervenção. De forma metodológica, seus efeitos dependem da polaridade da estimulação, que são classificados em correntes anadótica, que auxilia na taxa de disparo neural, e corrente catódica, que contribui para a inibição do disparo neural. Intervenções cognitivas com ETCC foram incentivadas, mas produziram resultados mistos na população com doença de Parkinson. Dessa forma, ainda não está claro os melhores parâmetros que devem ser utilizados na função cognitiva. Além disso, outra lacuna na literatura está na compreensão dos efeitos isolados da ETCC, ou seja, sem treinamento cognitivo associado, sendo necessário estudos adicionais que possam analisar esse contexto. Assim, com o objetivo de sumarizar as evidências existentes na literatura, conduzimos uma revisão sistemática acerca da relação entre a ETCC e a função cognitiva em indivíduos com doença de Parkinson. Acreditamos que este manuscrito poderá auxiliar no avanço da neurociência, indicando um melhor direcionamento de possibilidades terapêuticas para a doença de Parkinson. Quanto ao nosso método, o design de estudo e extração de dados, seguimos o protocolo PRISMA. Os dados foram coletados entre dezembro de 2022 e maio de 2023 nas bases de dados Web for Science, Scopus, PsycInfo, PubMed e Cochrane. Foram excluídos todos os ensaios clínicos com chão controlado, que avaliaram os efeitos da ITCC na função cognitiva de pessoas com doença de Parkinson, e foram selecionados estudos desde a primeira publicação até 31 de maio de 2023. Além disso, foram utilizadas combinações dos descritores que estão descritos na tela, e eles foram escolhidos baseados na plataforma Mesh. E as referências dos estudos encontrados também foram revisados para identificar estudos adicionais. Os autores foram contactados para fornecer informações complementares sobre o manuscrito. Quanto aos critérios de elegibilidade, foram incluídos ensaios clínicos que avaliaram os efeitos da ETCC ativa versus ETCC simulada na função cognitiva de pessoas com doença de Parkinson. Precisavam ser estudos com pessoas maiores de 18 anos, estudos com manuscritos em inglês, e que eles utilizassem medidas padronizadas e válidas para avaliar a função cognitiva de forma objetiva. E foram excluídos estudos com animais, cartas editoriais, revisões de literatura, revisões temáticas e meta-análises. Além disso, também foram excluídos estudos de intervenção comportamental, utilizando ETCC combinada a outro treinamento cognitivo. Quanto ao procedimento, o processo de seleção dos estudos foi realizado de forma cega por dois avaliadores independentes.
Esse processo de seleção passou por 3 etapas. Na primeira etapa, durante o processo de triagem, 2 avaliadores examinaram os títulos e resumos dos estudos identificados por meio da estratégia de busca. À época, foram excluídos aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. Caso houvesse alguma dúvida quanto à pertinência do estudo para a revisão, ele permaneceria na lista para ser avaliado na íntegra. A segunda etapa consistiu na leitura dos estudos coletados na íntegra, onde 2 analisaram se eles atendiam aos critérios de elegibilidade. Nesta fase, em caso de discordância, um terceiro avaliador decidiu pela inclusão ou não do artigo. Os dados dos estudos incluídos por cada autor foram analisados pelo SPSS. Na terceira etapa, foi realizada a análise das referências dos artigos incluídos no estudo, a fim de investigar aqueles que atenderam ao critério de elegibilidade no estudo, mas não foram encontrados na estratégia de busca que elencamos. Realizamos também uma avaliação do risco de viés. Os estudos foram avaliados de acordo com as diretrizes do Risk of Bias Tools, e a avaliação incluiu critérios como diferenças basais entre os grupos alocados, mensuração do desfecho e influência dos avaliadores nos resultados relatados. Ao final, os estudos foram classificados como de baixa, moderada ou alta evidência. E como podemos observar no gráfico, a maioria dos artigos apresentaram baixo risco. A estratégia inicial de busca resultou em 191 artigos para análise. É possível visualizar no fluxograma. Após a triagem, leitura dos títulos e resumos, restaram 53 artigos para leitura na íntegra. Destes, 47 foram excluídos, pois 17 estudos associavam a ETCC a outro tipo de intervenção, 9 utilizaram outro tipo de corrente e 21 avaliaram a influência da ETCC em outras patologias. Ao final, restaram 6 para uma síntese qualitativa. Quanto aos nossos resultados e discussão, em uma visão geral, a amostra avaliada nos estudos totalizou 94 participantes, com um comprometimento cognitivo leve. Esses participantes possuem uma média de idade de 66,5 anos, com a margem de erro para mais ou para menos de 5,8 anos, tendo um tempo de diagnóstico de 8,2 anos, com a margem para mais ou para menos de 3 anos, e uma média de ingestão de levodopa de 611,9 miligramas ao dia, com a margem para mais ou para menos de 119,4 miligramas ao dia. Os domínios cognitivos avaliados dos estudos incluíam memória, cognição social, atenção, aprendizagem, tempo de reação e função executiva. Quanto aos protocolos encontrados, o número de sessões com TCC aplicado dos estudos variavam de 2 a 10 vezes, com duração média de 13 minutos de estimulação. A estimulação foi realizada em média 6,8 horas antes da ingestão da levodopa. Além disso, as áreas-alvo estimuladas foram o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex motor primário e o córtex frontal medial. Além disso, o potencial da corrente variou entre 1 e 2 mA, entre 1 e 2 mA. Nos estudos selecionados, os resultados sugeriram que o grupo com a estimulação ativa apresentou pontuações mais altas para a cognição geral em comparação ao grupo sham. Entre os principais domínios cognitivos avaliados, foram apresentadas melhorias na memória, na cognição social, na atenção, na aprendizagem e na função executiva. Dessa forma, consideramos que a TCC pode ser uma alternativa terapêutica na doença de Parkinson, todavia, ainda existem divergências em relação aos protocolos utilizados e às áreas de estimulação. Como sabemos, a cognição é um conceito abrangente e diferentes funções cognitivas são sustentadas por distintos circuitos cerebrais e cerebelares, os quais podem variar e a depender das técnicas de estimulação utilizadas. Como a TCC é considerada uma técnica que exerce influência em camadas superficiais do cérebro, é plausível supor que em circuitos cognitivos dependentes de estruturas mais profundas, como o mesencéfalo e o giro cingulado e o hipocampo, possam ser menos afetados por essa intervenção. Assim, considera-se que o resultado da TCC pode apresentar uma maior homogeneidade quando são analisados dentro de domínios cognitivos específicos. Além disso, é preciso considerar as diversas variáveis intervenientes que ainda se apresentam nos estudos realizados, tornando-se necessário mais estudos que possam avaliar essas condições de população-alvo. Dessa forma, termino minha apresentação. Essas são nossas referências.
e muito obrigada pela atenção.